o nome do autor. É Fred Cavalier. Então, assim, ela... Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Messiane Simão, eu sou psicoterapeuta e sejam muito bem-vindos por aqui. Esse canal é novo, vou estar gravando alguns conteúdos daqui pra frente, mas hoje, em específico, eu vim aqui para comentar sobre um filme. Esse filme se chama Nada a Esconder. É de Fred Cavalier, ele foi dirigido em 2018. É uma comédia romântica e hoje eu quero fazer alguns comentários, algumas reflexões em torno desse filme. Quem não assistiu ainda, é uma indicação, é um filme muito bom. Começo trazendo uma pergunta. Já pensou se todas as nossas atitudes fossem expostas ao mundo? Já pensou nisso? Pois bem, esse filme, a maior parte dele acontece dentro de um apartamento, onde cerca de 7 amigos, mais ou menos, se reúnem em um apartamento de um amigo para poder fazer um jantar, uma reunião de amigos que eles fazem geralmente de 1 a 2 vezes por mês. E eles reunidos, um dos amigos propôs um jogo esse que era o seguinte: todos colocassem o celular em cima da mesa, qualquer chamada de ligação ou mensagem, qualquer coisa que aquele celular tocasse ali, todos teriam que saber. Se fosse ligação, teria que colocar no viva voz, todos à mesa ouviriam a ligação. Se fosse mensagem, todos à mesa iam ler aquelas mensagens e ia ficar por dentro do assunto. Ou seja, nada a esconder, ninguém esconde nada de ninguém. Aqui é um livro aberto, todo mundo vai saber da vida de todo mundo durante o tempo que a gente estiver aqui. Esse foi o proposto por um dos amigos e foi aceito, então virou uma espécie de jogo ali. E ali dentro desse contexto foram acontecendo cenas que todo mundo sabia da vida de todo mundo e coisas assim que absurdas. Mas enfim, vamos comentar sobre isso agora. Me pediram para eu comentar sobre uma cena específica, que foi a cena onde a filha ligou pro pai, né? E pediu ao pai se podia falar com ele, que ela precisava falar com ele. Ele falou, tudo bem, pode falar, eu tô te ouvindo. E ela começou a falar, pai, os pais do fulano de tal não estarão em casa e ele tá me convidando para ir pra casa dele após a festa, que ela participaria de uma festa e depois queria ir pra casa do namorado. O que o senhor acha? Eu estou meio perdida em relação a isso. Todo mundo já regalou o olho e falou, tá, e agora, né? O que o pai vai responder pra filha, no caso, nessa situação, né? Então o pai ficou meio perdido e provavelmente constrangido por ter que falar sobre aquele assunto ali na frente de todo mundo, né? E daí aconteceu que ele começou a falar com ela, e aí, o que você acha? O que você vai achar disso? Você tá preparada pra isso? E tal, e aí foi a hora que ela entregou ele, assim, no estalo, sem querer. Ela não sabia que as pessoas estavam ouvindo, né? Então ela falou bem assim, eu fiquei muito sem graça quando o senhor me entregou a caixa de camisinha de manhã. E aí a mãe dela, que tava no meio da reunião também, regalou o olho, né? E falou, tipo, como assim, né? O que aconteceu? Que eu não tô sabendo, nem ninguém tá sabendo, etc. E tal, e aí aquela mãe ficou surpresa com a situação, mas o pai deu aquele nervosismo, mas então conseguiu contornar a situação e conversar com a filha como se ninguém estivesse ouvindo. E dali ele começou a aconselhar ela, agiu assim, muito seguro. Gente, a cena é perfeita. E aí ele conduziu aquela situação da melhor forma possível. Filha, você está preparada? Por quê? Porque ela diz pra ele ali no meio daquela ligação que não estava se sentindo preparada, que ela estava em dúvida, que ela não sabia o que fazer. E aí ele falou, se você está em dúvida, não faça. Porque esse precisa ser um momento especial para você. Se esse não é um momento especial, então não faça. Espere. Haverão outros momentos onde você vai ter uma conexão legal. Então não precisa ter pressa. E ali, no final dessa conversa, desse diálogo, ela despediu dele e falou assim, pai, muito obrigado. Se fosse a mamãe, já teria gritado comigo. Foi a hora que a mãe, ouvindo isso do lado, começou a chorar ali e sentiu como se ela tivesse falado, poxa, pai, obrigada. Você tá comigo, mas a mamãe não, né? Basicamente isso. Diante disso, eu posso comentar sobre vários aspectos que aconteceram, mas um deles eu quero falar sobre a conexão que vemos que há entre o pai e a filha e a falta dela entre a mãe e a filha. A filha tem mais conexão com o pai do que com a mãe. Por quê? Pela forma de ser tratada. Porque pelas coisas que ela falou, é como se tudo que ela fosse falar com a mãe, independente do que fosse, a mãe gritasse, a mãe agisse com ignorância. Ela queria mostrar o lado da mãe dela que ela sabia que o pai não tinha. Esse lado, vamos dizer, ruim na visão dela. Muita gente chega pra mim e fala, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não sei qual a relação ruim que se formou entre eu e a minha mãe, mas a gente não tem intimidade, né? A gente não consegue conversar, não há diálogo entre a gente. Eu quero trazer aqui um ponto importante, que é a questão da autorresponsabilidade. Uma criança, ela não tem, principalmente até os 7 anos de idade, ela não tem noção das coisas que ela faz. Ou seja, ela não tem noção do perigo, ela não tem maldade, ela não tem nada disso, ela não tem percepção das coisas como nós adultos temos, né? Até os 7 anos de idade.
após os 7 anos de idade. Por quê? Até os 7 anos de idade tá ali formando a questão do caráter da criança e etc. Após os 7 anos de idade, a criança já começa a ter uma noção do mundo. Uma noção das coisas que acontecem em volta dela. Uma noção de coisas que as pessoas falam, que ela ouve, e depois ela fica curiosa perguntando. A fase da perguntação da criança é dos 7 anos em diante, que é a fase que ela começa a entender como funciona o mundo. Porém, existem pessoas que parecem que querem culpar os pais pela sua vida não ter dado certo. Nós temos livre-arbítrio, certo? Cada um escolhe o seu caminho. E você tem escolha, você pode escolher, né? Todos nós temos escolhas na vida, né? E assim, esse filme, ele retrata uma das coisas importantes que ele vem trazendo é a nossa autorresponsabilidade. Quando nós queremos responsabilizar as pessoas por a nossa vida não ter dado certo, entendeu? Porque eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, porque eu não tenho uma boa relação com meu pai, porque os meus pais me abandonaram, existe muito isso. Além dos traumas da infância, que muitas crianças sofreram diversos tipos de trauma, não somente de abuso, mas de várias outras coisas, essa criança, ela tem muita coisa pra culpar, né? Os pais, a pessoa que o criou, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, eu fui morar com a minha tia, com o vizinho, com um amigo, sei lá, enfim. Mas por a sua vida não dar certo depois de adulta, vem culpar os pais, que não tem culpa sobre isso. A única responsabilidade dos pais é te colocar no mundo. A responsabilidade da sua mãe é te colocar no mundo e cuidar de você, amamentar. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe, tá? Principalmente da mãe, é amamentar, é cuidar, até você começar a andar, até você começar a dar os seus primeiros passos. Depois dos seus primeiros passos, a responsabilidade é toda sua. É você, a partir do momento que você começou a conhecer o mundo, que você já sabe o que começa ali ter relação das coisas, a responsabilidade é toda sua. Tudo bem que acontecem diversas coisas que deixa a criança traumatizada, né? Que deixa a criança com várias sequelas de inúmeras coisas que aconteceram, principalmente quando se trata de maus tratos. A gente entende isso, mas não que a minha vida inteira eu vou culpar a minha mãe por eu não ter dado certo na vida, porque a minha mãe me abandonou e eu tenho essa marca dentro de mim, eu tenho essa culpa dentro de mim, então a minha vida inteira eu não vou dar certo por causa disso? Não. A responsabilidade é sua, totalmente sua. É você olhar pra trás e pensar, poxa, eu sobrevivi até aqui, daqui pra frente a responsabilidade é minha. Independente do trauma que eu tenho, independente do que isso causou em mim, é buscar ajuda daqui pra frente. Se eu não consigo sozinha, eu vou buscar ajuda. Tem alguém que consiga me ajudar em torno disso? Se é que você precisa de ajuda, né? Agora, tiveram pessoas, eu conheço várias histórias de sucesso de pessoas que foram totalmente infelizes na infância e que conseguiram alcançar sucesso sozinhos, sem depender de ninguém. Porque tem o quê? Autorresponsabilidade. Não responsabiliza os pais, a mãe, o pai, que seja, né? Pelos seus problemas, pelas suas mágoas, pelos seus traumas. Não, você já é adulto, você pode ter a criança ferida dentro de você, mas que essa criança, ela pode receber a cura através das suas atitudes. É a mudança de comportamento, é a mudança de mentalidade que você deve ter para conseguir se responsabilizar pela sua vida. Talvez você culpa o seu pai, você culpa a sua mãe por coisas que aconteceram na sua vida, na sua infância, mas que você pode estar sendo injusto. Por quê? A sua mãe, vamos colocar o exemplo da mãe, porque a maioria das relações são de mãe e filha, né? A maioria. Existem várias, né? A questão de pai, que não deu certo com meu pai, etc. Mas a maioria é mãe, tá? Então, a relação entre mãe e filha é uma coisa, assim, que é o que você mais vê. Eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu não consigo ter diálogo com a minha mãe, conversar com a minha mãe, porque toda vez que a gente vai conversar, a gente briga, a gente discute, ela não me entende, eu não entendo ela, a gente dá choque. São vários tipos de situações em torno disso, né? Mas você já parou pra se perguntar como foi a vida da minha mãe? Como foi os antepassados da minha mãe? Como foi lá no tempo da minha, vamos colocar da minha tataravó, da minha bisavó? Como que a minha bisavó tratava a minha avó? Como que a minha avó tratava a minha mãe? Como que a minha mãe foi tratada pelos pais dela? Como foi a infância dela? Porque a gente dá para as pessoas o que a gente tem. Se eu não tive carinho, eu vou transmitir carinho para você? Se eu não fui tratada com amor, eu vou transmitir amor para você? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é amor, eu não sei o que é carinho. Eu não sei o que é ter compaixão com o próximo. Como que eu vou transmitir algo que eu não tenho? Se não é através de um autoconhecimento, através de busca, através de mudança de mentalidade, se não é através disso tudo, você não consegue. Você não consegue. Através de você buscar um profissional que possa te ajudar. Eu não gosto de terapia, eu não gosto de psicólogo, eu não gosto de nada que envolve isso. Vai pra internet, vai pras redes sociais, começa a buscar autoconhecimento, autocuidado. Existem várias coisas que conseguem te fazer ter essa mudança de personalidade, sabe? Então, assim, é a sua autorresponsabilidade, é a sua busca em relação a isso. É você querer mudar, não se vitimizar. Não falar, é culpa do fulano, do ciclano, do bertano. Não, é você se responsabilizar pelo seu futuro, pela sua vida. É você fazer acontecer. Então o filme vem trazendo muito isso, tá? Mas a minha mãe, ela só grita comigo. Por que será que a mãe só grita com o filho?
Por que será? Será que essa mãe teve carinho? Será que essa mãe teve cuidado? Será que essa mãe teve atenção? Será que essa mãe tem para transmitir pro filho? Ah, mas porque você sofreu lá no passado, porque você teve uma vida ruim, você vai tratar o seu filho do jeito que você foi tratar. Tá certo isso? Não. Mas e se ela não sabe tratar de outra forma? E se essa é a forma que ela sabe tratar? Tudo isso é questão de busca, de autoconhecimento, tá? Então fica aí uma reflexão para você. Nem tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros. Diante dessa reflexão, eu te faço novamente a pergunta. E se todas as suas ações fossem expostas ao mundo? E se todas as suas atitudes fossem expostas ao mundo? Já pensou? Fica aí uma reflexão. Para, pensa e vai se cuidar, vai buscar ajuda, vai buscar conhecimento, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida e tenha autorresponsabilidade sobre si própria. Até a próxima, nos vemos logo mais.